Bom, meus irmãos, eu espero que vocês estejam preparados, prontos, desejosos por mais uma rodada de reflexões na palavra do Senhor neste ano de 2024. Bem, se você ainda não está preparado, não está pronto, eu espero que você rapidinho se prepare para receber a palavra do Senhor, porque neste ano de 2024 vamos precisar e muito de conhecer a palavra de Deus, de conhecer mais do próprio Senhor. E para janeiro, agora, né? A gente vai meditar um pouco no livro de Filipenses. Filipenses, uma das cartas de Paulo escritas na prisão. A gente não tem certeza exata do ano, mas mais ou menos supõe-se entre 60 a 62 depois de Cristo e supõe-se, embora não tenhamos certeza, de que ele estivesse preso em Roma. Há aqueles que pensam diferente, mas com certeza todos concordam que ele estava preso. Muito provavelmente uma de suas últimas prisões. Então, sendo assim, ele morreu, né, foi decapitado não muito depois desta carta, o que faz uma certa diferença, porque Paulo, aqui já é um Paulo mais maduro, mais vivenciado, mais preparado, e a carta transborda alegria. Então, nós temos muito que aprender com Paulo e com esta carta escrita aos Filipenses. Lembre que Filipos, né, a cidade onde viviam os filipenses, Filipos foi a primeira cidade na Europa, no continente europeu, a primeira cidade onde Paulo introduziu, a primeira cidade dentro da Europa, onde Paulo introduziu, trouxe o Evangelho de Cristo. A gente vê isso no livro de Atos. Lembram de Lídia, a mulher próspera que vendia roupas tingidas, né, de púrpura, roupas vermelhas. Isso era uma indicação de prosperidade, porque os pobres daquela época não usavam roupas com cores vivas, né, porque era algo muito difícil de se obter, muito caro. Então, Lídia era desta cidade e na sua casa iniciou a igreja. A igreja, que muito provavelmente, né, como, claro, várias casas, eu suponho-se, né, depois vários núcleos da igreja foram abertos, mas tudo iniciou ali na casa de Lídia. E o livro de Filipenses, em muitos aspectos, eu acho assim bem parecido com o que nós estamos vivenciando hoje, nos nossos dias. Apesar de que 2000 anos, né, nos separam desta carta e dos primeiros apóstolos, mas nós estamos, como sociedade, retornando ao paganismo. E paganismo era o que imperava nos primeiros séculos, no mundo, né? No mundo antigo. Ele estava imerso no paganismo, nos deuses falsos, todo aquele tipo de culto que se prestava culto a entidades que se prestava no passado. Hoje a gente não, né? Mas o mundo ao redor está tem prestado cultos a muitas entidades, talvez não certamente não com os nomes nem com a cara daquela época, mas são dias bem difíceis também. São dias para algumas pessoas até aterrorizantes, assustadores. Então, agora é exatamente agora que o nosso cristianismo, que a nossa conversão tem que fazer diferença na nossa vida e na vida daqueles que estão ao nosso redor, em contato conosco. E numa época hoje de tanta depressão, de tanta angústia, de tanto suicídio, gente, eu fiquei sabendo, olha,
Eu não posso garantir para vocês porque eu não pesquisei, mas eu estava ouvindo um documentário sobre o assunto e fiquei sabendo que morrem mais pessoas de suicídio, depressão, angústia do que assassinadas nos dias de hoje. Então, se isso for realmente verdade, é deplorável, é assustador, é angustiante se nós não conhecermos o Senhor Jesus, né? A sua palavra e aprendermos a andar na alegria, porque a carta aos Filipenses, ela transborda em alegria. Como é possível viver nessa alegria? Gente, quando a Bíblia fala dessa alegria, e quando eu estou falando também, é claro, não é uma alegria de João Bobo. Não é a alegria assim de que eu tô sorrindo e tá tudo maravilhoso, tudo tá perfeito, nada tá errado, ou eu sou tão aéreo que eu não vivo neste mundo. Não, isso não é possível. A não ser que a pessoa tenha algum tipo de problema mental, né? Emocional, mental, aí tudo bem. Mas para nós, pessoas comuns e normais, e se é que somos normais, né? Pessoas bem comuns, esta alegria, ela tá lá no fundo da nossa alma, nos dias tristes, nos dias angustiantes, e nem sempre estamos sentindo alegria. Ela não tem a ver com nossas emoções, com nossos sentimentos. Não é dessa forma. A alegria do Espírito Santo é como se fosse uma pedra preciosa, eu não sei nem qual a palavra eu posso descrever, um raio de luz lá dentro no fundo da nossa alma, que ilumina a escuridão nos dias mais sombrios, mesmo quando eu sinto tristeza, eu sinto angústia, eu sinto dores, eu tenho dúvidas às vezes sobre algumas coisas aqui ao meu redor. Mas ainda assim, quando eu olho lá para dentro, eu vejo aquela luz brilhando. Para quem é fã do Senhor dos Anéis, né, dos escritos de Tolkien, é como se fosse a luz de Elendil, aquela luz que iluminou os hobbits, o Hobbit, né, na caverna onde as aranhas gigantes teciam suas teias para enredá-lo e prendê-lo, matá-lo. E aí ele tinha aquela luz que lhe foi dada pelos elfos, claro, agora eu estou viajando um pouquinho na maionese, mas as metáforas, elas são importantíssimas para a gente entender um pouco algumas verdades espirituais que nós não tocamos a princípio, mas através das metáforas, através das imagens, nós conseguimos enxergar. A Bíblia é lotada disso, né? De metáforas, de figuras de linguagem, para que a gente possa, na nossa limitação, enxergar algo muito maior. Então, quem gosta de quem acompanhou as histórias, os escritos de Tolkien, sabe que ele era um cristão devoto ao Senhor e escreveu toda aquela série a série não, né? A trilogia do Senhor dos Anéis. E ali tá cheio de verdades espirituais embutidas. Mas aqueles que não sabem do que eu tô falando, né? Tudo bem. A gente volta aqui para Filipenses. Só para falar que a alegria do Senhor é como essa luz lá dentro da nossa alma que nos ilumina quando nós estamos na caverna escura sendo amedrontados, assustados por monstros, né? Os monstros da nossa infância, os monstros dos contos de fada, aquelas coisas terríveis que são as trevas, que é o diabo e seu exército, né? Ah, sua turba, e eles realmente nos assustam. Eles realmente vêm sobre nós para nos amedrontar. Mas aí nós temos o que? Lá dentro de nós, a alegria do Senhor. E essa alegria, ela irradia e ela afasta estes monstros. Eles vão ficar ao nosso derredor, como diz a Bíblia, mas não ao nosso redor, porque ao nosso redor nós temos Jesus Cristo, né? Uma linguagem bíblica, o leão da tribo de Judá, né? Numa linguagem metafórica dos livros, é como se fosse o mago, né? Aquele elfo ao redor. Mas a gente não está falando de conto de fada, eu sei, né? Só que, meus irmãos,
É assim que eu sou, tá? É assim que eu sou. Então, eu gosto de estar fazendo analogias e metáforas. Eu trabalho muito com gente bem jovem. E se a gente não trouxer um pouquinho dessas histórias e linkar elas com verdades bíblicas, a gente não tem a gente perde o nosso grupo, né? Eles não ouvem muito o que a gente está falando. Então, de vez em quando, eu viajo um pouco aqui na maionese e vocês me desculpem, me perdoem, mas é assim que vai ser. Bom, então, voltando para Filipenses, o livro da alegria. E a alegria, ela está linkada, ela está ligada ao quê? Contentamento. Se eu fosse descrever uma outra palavra para essa alegria do Senhor, é contentamento. É estar satisfeita, mesmo se eu estiver ah, mesmo se estiver me faltando muitas coisas. E falta, né? Para todos nós, ricos e pobres. Não estou falando de coisas materiais, mas todos nós passamos por falta neste mundo, nas nossas emoções, fisicamente, materialmente, emocionalmente. Todos nós temos falta. Este é um mundo de faltas, é um mundo quebrado. Quanto mais cedo a gente entender isso e aceitar, mais felizes seremos, porque não vamos ficar correndo atrás do pote de ouro no final do arco-íris, né? A gente vai entender que esse pote de ouro, essa pérola, essa luz do alto, é o próprio Cristo, que através do Espírito Santo habita em nós. Mas vamos lá. Isso está ligado com gratidão, tá, gente? Então, por isso eu sou grata. Por isso eu sou grata, porque não me falta a luz, não me falta a alegria, ainda nos dias que eu não a vejo. E interessante no livro, depois eu vou ler o primeiro capítulo dele aqui todo, mas eu quero ler no final, para você já ler comigo, já pega sua Bíblia aí, já vai preparando o primeiro capítulo de Filipenses. E você vai ler comigo com depois dessa meditação, dessa reflexão na palavra. No livro de Filipenses, nós percebemos nitidamente que Paulo, estando preso, ele não tinha certeza se ele seria solto, se ele seria morto, ou se o que aconteceria. Ele não tinha muitas certezas nesse sentido. Então, às vezes ele vai, não, mas eu tô aqui preso, eu não sei. Para mim, o viver é Cristo, morrer é lucro, né? Então, eu não sei se eu vou. Eu quero ir porque é melhor estar com Ele, com o Senhor, mas eu quero ficar também, porque aí eu posso servir a vocês mais com a palavra e com o Evangelho. Não, mas eu acho que se vocês orarem, eu acho que eu vou ser liberto. É bom a gente observar isso. Sabe por quê? Porque às vezes a gente pensa que Paulo e os demais apóstolos eram homens tão ligados ao Senhor e tão santos e tal, que não tinham essas dúvidas, não tinham incertezas. Eles tinham. Eles não, mas no meio das dúvidas e das incertezas deste mundo, das coisas corriqueiras, eles tinham uma certeza contínua, perene dentro deles. É desta certeza que eu quero falar. Porque ele diz no início do livro que eu estou certo de que aquele que começou a boa obra em nossos corações há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então ele estava certo, ele tinha essa certeza. E aí é que tá. Nós precisamos de viver com algumas certezas, embora sejamos cercados de dúvidas. Faz sentido o que eu estou falando? Né? Não é muito loucura, não, né? Algumas poucas certezas e num mar de dúvidas, que são as dúvidas do nosso dia. Eu não sei, eu serei curado disso, daquilo? Eu vou conseguir aquele novo trabalho? Eu vou perder este bem ou não? São coisas que, em geral, a gente não sabe, né? É, eu estou muito doente, por exemplo, né? Eu não sei, o Senhor vai me curar ou eu vou morrer dessa doença. Em alguns pouquíssimos casos, Deus fala. Em alguns poucos casos, Deus cura. Cura de forma sobrenatural. Ou muitas das vezes ele cura através dos médicos. Outras vezes ele não vai curar aqui, ele vai curar na eternidade.
Então, esta é a certeza que tem que andar conosco, de que um dia todos seremos curados, um dia todos seremos restaurados, de que a boa obra que o Espírito Santo começou em nós, ela será completa no final da história. E é só esperar, viu, irmão? É só esperar que isso vai acontecer. Mas não é esperar de braços cruzados, não, tá? Como diz Paulo em Filipenses, enquanto eu estou aqui, eu estou trabalhando, eu estou produzindo, eu estou abençoando, eu estou servindo, eu estou crescendo, porque as dores, as dificuldades, os problemas, as angústias, são dores de crescimento, se nós respondermos bem. Respondermos em obediência, em submissão ao Senhor, com alegria, com contentamento e gratidão. Então, essas dores aqui, elas passarão. Mas nós não somos isentos delas. Ninguém é. Ninguém. Sabe o que é isso? Ninguém. E elas têm um propósito. Né? São vários os motivos, mas um dos propósitos é para provocar crescimento na nossa vida. Então, a gente fala, são dores de crescimento, né? E um outro ponto aqui, quando Paulo fala sobre ele vai completar a obra, no caso agora é o Espírito Santo, né? Que está aqui na Terra agindo nesse sentido, embora os três estejam juntos, certamente, mas é que só ele, só Deus nos completa, só ele completa, ele é o único que completa as coisas. É bom a gente lembrar disso sempre. Você sempre será incompleto, você e eu. Haverá sempre um buraco dentro de nós, uma falta de completude dentro da nossa alma. E é assim mesmo. Isso aí é resultado da queda. Vai ser assim até o dia de Jesus Cristo. Mas, enquanto isso, dia a dia, nós vamos o quê? Sendo mais e mais e mais completados, né? Completos, preenchidos pelo Espírito Santo, de acordo com a resposta que nós damos a ele. E aí, Paulo tinha certeza, ele disse, eu estou certo. Como é que nós temos certeza de que o Espírito Santo nos completará? Como ele tinha essa certeza? Bom, o próprio Paulo fala lá em Filipenses, porque nós somos participantes da mesma graça que havia nele, somos participantes da graça de Deus. Ele diz, nas algemas e na pregação do evangelho, nas algemas, nas lutas, nas dificuldades, nas prisões. Meus irmãos, muitos de nós seremos presos. Não sei se muitos, alguns de nós cristãos. Aliás, um bom número já está preso injustamente, está em algemas. Alguns estão presos na cadeia física, prisão física. Outros estão presos de outras formas, né? Mas estamos adentrando momentos da história onde haverá muitas prisões por causa do evangelho. Então, essa graça abundante de Cristo, da qual somos participantes, é para quê? É para nos capacitar, é para nos fortalecer, é para nos trazer essa certeza, essa alegria de que estamos nele. Essa graça também é para nos capacitar para pregar o evangelho, para fazer crescer o reino de Deus, né? Como o fermento que colocado na massa faz a massa crescer. É assim o reino de Deus, só um pouquinho. Olha a proporção de fermento que você põe numa massa. Não é pouquinho? Então, isso tem que nos alegrar, porque o evangelho, a palavra de Deus, ela é semente mesmo, é pouquinha. Não serão muito, é um montão de gente, mas é aquele pouquinho que vai na massa e faz uma levedura, faz um crescimento, faz uma diferença muito grande. Esta é a capacidade, esta é a propriedade da palavra de Deus, de ser essa semente, de ser esse fermento. E nós somos participantes desta graça, desta
capacitação que vem do alto. E a graça, a Paulo também fala que o quê? Que ele via nos filipenses, e vamos trazer para nós hoje, frutos de justiça. A graça de Deus operante em nós, ela nos capacita a dar frutos de justiça, a sermos aperfeiçoados em Cristo Jesus. Uma outra certeza que nós temos, né? Primeira que eu falei aqui é que o Senhor Jesus vai completar a obra em nós, quando nós estamos respondendo a graça dele diariamente, quando nós estamos respondendo a palavra, nós somos provocados diariamente pela palavra de Deus. Quando nós lemos, quando meditamos, quando ouvimos, quando vamos à igreja, quando de diversas formas somos provocados por essa palavra que penetra como espada, né? Ela fura, ela corta um pouquinho, mas ela vai fundo. E aquilo é uma provocação de Deus, do Espírito. Olha isso aqui, você não vai reagir? Você não vai responder? Você não vai obedecer? Você não vai se arrepender? Você não vai se humilhar? Olha aqui, observe que é assim que é viver em plenitude, é assim que é viver bem, né? Para que você seja participante da glória de Deus, para que nós sejamos participantes. E uma outra certeza que Paulo traz aqui, com uma outra constatação, é que Deus transforma as nossas aflições em glória. Ele fala, olha, mas tá, mais ou menos assim, né, parafraseando. Eu não queria estar preso aqui, eu não queria estar nessa situação. Ore para que eu seja solto, né? Mas toda a guarda pretoriana está ouvindo o evangelho. Eu estou pregando para os guardas, eu estou pregando para os outros presos, eu estou falando de Jesus, eu estou refletindo a luz de Cristo aqui nessa prisão. Saibam, prestem atenção aqui. As prisões daquela época ali, né, do Império Romano, né, naquela região toda, eram calabouços. Os presos eram colocados lá, julgados lá, vamos falar assim, né? As pessoas da família tinham que levar comida. Não tinha esse negócio da prisão, tá dando comida. Às vezes dava assim uma água suja lá, né? Uma sopa muito rala, assim, sem nada. Mas se quisessem comer de verdade, precisava de que pessoas da família levassem comida para eles. Muitos morriam ali de fome, de inanição. Por isso, Paulo, em várias de suas cartas de prisão, ele agradece as ofertas, ele agradece o cuidado, ele agradece os irmãos, porque ele estava sendo servido pelos irmãos, pela igreja daquele lugar, que certamente se revezava, né, para levar comida, para cuidar dele, para colocar remédio nas suas feridas quando ele era açoitado. Então, as pessoas tinham, as cartas dão a entender para a gente que as pessoas, deixam claro, aliás, que as pessoas tinham acesso a ele. E foi assim que ele escrevia e mandava suas cartas para as igrejas, nos lares, nas casas, estarem lendo e sendo fortalecidos. E essas cartas depois se transformaram em parte da Bíblia, né? As cartas de Paulo. Muitas dessas cartas, ou de outras cartas, foram perdidas, a gente sabe disso. Então, é só uma breve fala sobre a história, para a gente entender, porque se a gente não lê a Bíblia com essas coisas em mente, com essa visão do todo, com esse cenário na nossa cabeça, fica muito difícil, a Bíblia fica muito teórica, você não consegue ligar a palavra de Deus à sua vivência diária, e ali a gente se perde, e fica parecendo que a Bíblia é só uma teoria que a gente aplica quando vai à igreja, ou quando está fazendo um culto, e o dia a dia está desconectado disso, e isso não é o evangelho, né? É o todo, tem que ser completo, nossa vida como um todo. Então, só para dar uma noção aqui do que era uma prisão nos primeiros séculos da igreja. E Paulo, por causa de suas prisões, não somente ele, mas os irmãos todos da época que sofriam muito, sofriam porque o Império Romano às vezes retirava todos os bens dos crentes. Tá? Imagina, você tem um negócio, você perde o negócio. Você tem uma casa, você perde a casa. Por quê? Porque você não é do império, né? Você não está submisso ao império, mas você está
você serve a Jesus, e aquilo era como um crime, né? Então, por causa das prisões, nós nos tornamos, né? Vamos colocar prisões, das aflições. Nós nos tornamos mais ousados, porque é assim, por Cristo, eu já perdi tudo. Eu não tenho nada a perder. Gente, isso é maravilhoso quando a gente chega nesse ponto de crescimento. E eu nem estou falando que eu cheguei lá, porque eu não cheguei, mas eu caminho nessa direção e eu creio que você também. Esse ponto de perder tudo dentro de si. E não ter medo, medo de quem tem dinheiro fica com medo de ficar da pobreza. Quem é pobre tem medo de ficar na miséria, tem medo da doença, todo mundo tem medo, né, de ficar doente. Mas, e tudo bem, tá certo, porque esse medo ele é saudável, é uma proteção para a gente se cuidar. Então, eu não estou falando disso, mas o medo não pode nos paralisar. E mesmo quem é muito saudável, provavelmente um dia vai ficar doente em algum momento, né? Um dia vai ficar doente, vai morrer. São pouquíssimos os que morrem, e mesmo sendo idosos, sem estar doente. Então, o medo ele só vai até um ponto. Depois você tem que romper com ele. Quanto menos medo a gente tem, quanto mais alegria do Senhor, menos o diabo tem poder sobre nós e tem como nos ameaçar, como é a palavra agora? Quando ele nos ameaça e quando ele nos aprisiona pelo medo, né? Esqueci a palavra, mas é isso mesmo. Então, não tem como o diabo, ele não tem lugar onde pegar na gente, porque, se você me mata, de uma certa forma, eu já tô morto. Então, se eu perco meus bens, coisa que ninguém quer, porque nós servimos ao Senhor com os nossos bens também, né? Com tudo que temos e somos, mas se acontecer isto, o meu tesouro não está aqui. E eu tenho certeza deste tesouro. Então, o diabo não tem muito lugar onde nos assustar quando a gente morre para Jesus. Aí a gente se torna o quê? Ousado, corajoso. E como Paulo disse, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E aí, meus irmãos, os dias difíceis, que são os dias que nós estamos vivendo, são os dias mais propícios para nós sermos aperfeiçoados na alegria. Essa alegria de Deus que nos forma e nos transforma. A certeza da obra de Cristo nos faz andar em alegria, mesmo em meio aos horrores desta vida. E aí Paulo diz assim, escreve: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, que a graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam sobre vocês. Dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Pois Deus é testemunha da saudade que eu tenho de todos vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo,
cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até agora contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Mas que importa? Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei, porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Não sei. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença, de novo, no meio de vocês. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários. Pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação. E isto da parte de Deus, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, e que agora estão ouvindo e que continuam a ter. Então, que o Senhor nos abençoe e que este primeiro capítulo de Filipenses encha o nosso coração com a graça que vem dele.